Confirmando a hora certa, o Murilo no comentário dele, e a gente até nessa cobertura, né, infelizmente, sobre o ato que acontece aqui na Avenida Raja Gabalha, a gente tem falado do papel das redes sociais em meio a essas discussões, né, sobre democracia, Estado democrático de direito, aceitação aí dos resultados das urnas e tudo mais, e que o Brasil tem funcionado como uma espécie de grande laboratório social, midiático, né? Um laboratório de pós-verdade, parece, quando a gente observa as reações, não é, dos manifestantes, neste caso em defesa do presidente Jair Bolsonaro. A gente conversa aqui agora ao vivo por Skype, para quem nos acompanha na nossa live no YouTube, com o professor e historiador João César de Castro Rocha. Ei, professor, como vai? Bom dia para o senhor. Professor? O áudio dele tá... bom dia, eu estava com o microfone mutado. Bom dia, Lucas, bom dia a todos e a todas que nos assistem. Bom dia, professor. A boca do professor estava mexendo assim, mas agora tudo certo. Professor, a gente estava discutindo aqui há pouco, até com o Murilo, que fazia o comentário sobre o que parece estar em curso aqui no Brasil, um grande laboratório experimental, não é? Desse trabalho que as redes sociais estão cumprindo, né, neste momento aqui da democracia brasileira, e o senhor tem uma tese, vamos falar assim, né, uma ideia que passa um pouco sobre isso. Eu queria ouvir as impressões do senhor do que a gente está acompanhando agora, né, em tempo real aqui no Brasil, com relação a essas contestações muito delirantes, às vezes, eu acho que a palavra é essa, sem nenhum exagero, com relação ao resultado das urnas e a realidade mesmo aqui do país. Vamos lá então, Lucas. Eu acho que eu dei duas entrevistas recentemente no estado de Minas, com uma jornalista brilhante aí de Minas Gerais, que é a Berta Macorum, e as duas entrevistas tiveram muita repercussão. O que eu proponho é que nós vivemos hoje no Brasil um laboratório mundial de criação de realidade paralela. E isso ocorre, eu estava escutando o programa antes, eu acho que vocês tocaram em pontos muito importantes. Isso ocorre porque hoje existe no mundo uma realidade que é inédita e que foi proporcionada pelo advento do universo digital e das redes sociais, que é o que eu denomino de midiosfera extremista. O que é isto, Lucas? Mais ou menos o que vocês delinearam antes de entrar no ar. É um circuito comunicativo fechado, absolutamente coerente, embora as premissas sejam obviamente falsas, quando reunidas elas formam um todo coerente. E essa midiosfera extremista é composta por 4 elementos que dominam o nosso cotidiano, e essa é a novidade, é o que torna um fenômeno inédito. Não que no passado nós não tivéssemos seitas e cultos, todos nós recordamos sempre o caso paradigmático do Jim Jones, mas a diferença é que hoje isso pode ser feito em qualquer lugar sem que as pessoas estejam fisicamente próximas. Como assim? Veja, imagine a seguinte combinação de elementos: correntes de WhatsApp, redes sociais, circuito integrado de canais de YouTube, aplicativos como o Mano, cujo garoto propaganda era Flávio Bolsonaro, ou no Facebook existe uma TV, a TV Bolsonaro. Esse circuito comunicativo fechado, ele transmite 24 horas por dia, sem parar, notícias, num simulacro de jornalismo, composto por fake news e teorias conspiratórias. E o pior de tudo, Lucas, os participantes desse circuito fechado estabeleceram um pacto, e é este pacto que permite a criação de rede paralela. O pacto é o seguinte: só se informar no interior do circuito. Fora do circuito integrado da midiosfera extremista, considerar que qualquer veículo de comunicação é lixo, Globo lixo, Band lixo, CNN lixo, Foice de São Paulo, o Estado de São Paulo é comunista, etc. O resultado é o que nós estamos vendo agora nas ruas do Brasil. Milhares de pessoas comemoram histericamente a prisão do Paulo Freire, que está morto há décadas. Milhares de pessoas comemoram, sem se dar o trabalho de checar, a prisão de Alexandre de Moraes. O pior, Lucas, hoje dezenas de milhares de pessoas estão cometendo um crime previsto na lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional, que é a Lei de Defesa do Estado Democrático. Essas pessoas estão deliberadamente na frente de quartéis pedindo
o retorno da ditadura militar. E o pior, lançam mão de uma interpretação absolutamente insana da Constituição para rasgar a própria Constituição. Lucas, é pura realidade paralela. Verdade. Professor, quem fala é Murilo. Eu sempre acompanho o senhor aí nas redes sociais, estou acompanhando o senhor sempre pelo Twitter aí, e o senhor já vem alertando sobre algum tempo sobre essa presença desses grupos e tal, assim como outros especialistas, né? E nesse momento pós-eleição, a gente tende às vezes até a achar graça, né? Minimizar esses grupos, ridicularizar o comportamento deles, né? Justamente por essa desconexão com a realidade. Mas eu acho que está no momento, e todos nós estamos percebendo isso, né? Que não são tão pequenos e não tão isolados assim também, né? Eles estão em todas as grandes capitais do país, cidades de médio porte também. E aqui em Belo Horizonte, por exemplo, já há 8 dias que 200, 300 pessoas estão diariamente, até mais às vezes, em frente ao quartel, aqui ao Comando Regional Militar aqui de Belo Horizonte, até aqui, próximo à Band. Então eu pergunto ao senhor sobre a gravidade disso nesse momento. E a pergunta talvez do milhão aí, há alguma forma de combate eficaz e rápido contra esse tipo de desinformação? Porque hoje quem está resolvendo isso é o TSE, né? Vamos dizer, bem especificamente o ministro Alexandre de Moraes, mas gera questionamentos até justamente por concentrar tanto poder numa pessoa só. Muito obrigado pela pergunta, Murilo. De fato é a pergunta do milhão, mas vamos por partes. Vocês se deram conta de que as manifestações, a partir de uns 5 ou 6 dias, começaram a utilizar um código que é SOS? Vocês se deram conta, não é? Sim. Sim. Não, é para a gente dialogar mesmo, Murilo. Eu já dou muita aula, eu já falo muito, então vamos dialogar. Murilo, você tem ideia de onde vem esse SOS? Não tenho não, professor. Murilo, eu vou lhe revelar. E você só não vai cair da cadeira porque você está sentado. O Bolsonaro, depois de ficar 48 horas calados, deu aquela declaração de 2 minutos. Logo depois, ele gravou uma live. E ele publicou um tweet. O tweet, eu vou ler o tweet. Presidente Jair Bolsonaro pede a manifestantes que desobstruam as rodovias. É assim mesmo como eu li, Murilo. Ele colocou um S a mais. Em vez de desobstruam, como o português não é o forte do Bolsonaro, o Bolsonaro escreveu desobstruam. Pois bem, como eu pesquiso a midiosfera extremista e participo incógnito de grupos bolsonaristas das mais variadas plataformas, uma mensagem começou a circular frenética para vocês. Alguém prestou atenção no que não foi dito verbalmente? Jamais esta postagem viria com um erro de português grosseiro assim. Bora aprender a ler os sinais e nas entrelinhas. Desobstruam as estradas, mas fiquem em outro local. A manifestação é bem-vinda. E esse SOSAI, vocês perceberam, não é, Murilo, Lucas e Luciana? Sim. Desobstruam. SOS. Aí vem o código SOSFFAA. O que é que vocês têm visto em todas as manifestações no Brasil nos últimos 5 dias? Exatamente. SOSFF. Murilo, você acredita no que eu acabei de ler? Pois é, professor. Isso é uma batalha perdida, não é não, professor? É uma batalha perdida essa. Não é. Não é. Não é não. Eu sou professor. Ser professor no Brasil significa que nunca a batalha está perdida. Eu tenho uma proposta. Posso propor para a nossa reflexão? Por favor. Então vamos lá, Lucas, Murilo. Acho que a Luciana, eu vi que é necessária uma resposta imediata. Imediata. A resposta imediata, felizmente, tem sido dada pelo ministro Alexandre de Moraes, que eu tenho certeza que tem assessores de altíssimo nível que estudaram a dinâmica das redes sociais. Qual é o objetivo da extrema-direita? Primeira pergunta importante para saber como reagir. No mundo inteiro, a extrema-direita segue um manual. Em nenhum local do mundo foi tão bem sucedido como no Brasil. Mas qual é o manual? Manter sob assédio permanente as instituições. Por quê? Porque nenhuma instituição, em nenhum lugar do mundo, nem mesmo em Ratanabá, nenhuma instituição é capaz de responder a um conjunto de crimes concertados e organizados para serem realizados ao mesmo tempo. O tribunal entra em colapso.
Se o tribunal entra em colapso e não coíbe o crime, ele se desmoraliza. Se o tribunal se desmoraliza, todas as suas ações entram em descrédito. Se todas as suas ações entram em descrédito, vem o segundo momento do plano de poder da extrema-direita, levada a cabo com triunfo na Turquia, na Hungria e na Polônia. O segundo momento é simplesmente realizar tantos crimes que torna aquele tribunal inócuo, portanto, incapaz de coibir a tomada do poder. É isto, veja. O que aconteceu durante as eleições, nas últimas 2 semanas? Bolsonaristas, de maneira organizada, realizaram uma série de crimes contra o Tribunal Superior Eleitoral. Por exemplo, de Orlando, um pastor que deve ser processado, esse for o caso, preso. Um pastor aí de Minas Gerais, hein? Inicialmente da igreja de Lagoinha, filho do pastor Márcio Valadão, e que com a irmã Ana Paula Valadão abriu um ministério próprio. Diante do trono, eu não sei que trono é esse, o pastor André Valadão, diante das câmaras, num vídeo, mostrou uma intimação do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que por isso ele gravava um vídeo de arrependimento. O vídeo viralizou, milhões de pessoas assistiram. Um vídeo desse pode influenciar uma eleição? Qual foi a resposta do Tribunal Superior Eleitoral? De imediato esclarecer que o pastor estava mentindo. A deputada Carla Zambelli, desrespeitando a legislação eleitoral, que não é do ministro Alexandre Moraes, é uma legislação eleitoral longeva, saiu armada e perseguiu um homem na rua de São Paulo. Ao ser indagada do flagrante descumprimento à lei, ela disse: conscientemente eu desrespeito as leis do ministro Alexandre de Moraes. Não são do Alexandre de Moraes, são leis. Vocês percebem o que está acontecendo? Sim. Como existe um assédio permanente sobre as instituições, elas perdem credibilidade. Perdendo credibilidade, já não podem punir. Não podendo punir, o crime é livre. O crime sendo livre, eles tomam poder. O que está acontecendo agora no Brasil é o mais grave crime coletivo contra a democracia. Porque paremos um minuto para pensar. Esqueçamos a celeridade das redes sociais. Vamos respirar fundo. Um minuto para pensar. Nós temos hoje no Brasil, num número não desprezível de cidades, acho que foi o ponto que o Murilo e o Lucas levantaram muito bem, não é algo caricato, é algo sistêmico. Nós temos dezenas de milhares de pessoas diante de quartéis pedindo intervenção federal com Bolsonaro no poder. Ou seja, estas pessoas estão pedindo a ditadura. E por quê? Porque o seu candidato perdeu as eleições. É um crime. E tem como base algo que então é risível. Então, de imediato, para responder mais concretamente, Murilo, de imediato, a resposta imediata deve ser, dentro dos ritos democráticos, o rigor da lei. Todos os empresários que estão financiando 700 caminhões que saem do Mato Grosso para Brasília, pergunta: os caminhões têm carga? Estão vazios? Se estiverem vazios, desvio de finalidade. Se estão vazios com desvio de finalidade para bloquear vias, é crime eleitoral, é crime. Se vão para Brasília com a intenção de pedir ditadura militar, é crime previsto na nova Lei de Defesa do Estado Democrático. É crime. Professor. Uhum. Por favor. Professor, o senhor trouxe uma coisa interessante, inclusive, né, nas entrevistas que o senhor deu anteriormente. O senhor fez uma análise, na verdade, uma comparação com o filme Não Olhe para Cima, né, que gerou aí bastante repercussão nas redes sociais. Eu gostaria que o senhor trouxesse também para o nosso ouvinte da Band News FM qual foi essa análise, né, essa comparação com o filme e a atual situação pela qual o país passa. Vou pedir todo o seu poder de síntese para 3 minutos, professor. 3 minutos. Obrigado. Professor com síntese é uma raridade, né? Obrigado, Luciano. Excelente pergunta. Vou ser sintético agora. Nós vivemos hoje no Brasil um momento traumático, cujas consequências são imprevisíveis. Qual é o momento traumático, Luciano? É do filme. Porque se você insistir o tempo todo em negar a realidade com teorias conspiratórias, com fake news, um dia o que acontece é que o meteoro ele cai e colide no seu jardim. Todos morrem. Os bolsonaristas hoje que insistem nesta ladainha do golpe, com fake news ridículas, como a suposta auditoria feita por uma comissão argentina. Lucas, Luciana, Murilo, eu me dei o trabalho de assistir a live do argentino Fernando Serimedo, chamado Steve Bannon da Argentina. Eu assisti 2 vezes a live. Ele diz: recebi esta auditoria feita por um grupo de pessoas privadas no Brasil
e a divulgo. Ele não fez nada, a auditoria foi feita no Brasil, é crime. O que vai acontecer agora, Luciana? A realidade vai se impor. Eles começaram dizendo que bastavam 72, vocês lembram disso? Sim, bastavam 72 horas para que o Exército fizesse a sua intervenção. Já estamos no 8º dia. O que está acontecendo agora, Luciana, é um momento dramático para essas seitas, porque está uma seita em que a profecia falha. A profecia falhou uma vez. A profecia já falhou a segunda vez, porque ontem, mais uma vez, o Exército não agiu. A profecia vai continuar falhando. Provavelmente haverá um núcleo muito reduzido, não mais do que 15% ou 20% dessas pessoas que permanecerá até o fim na sua loucura. Os outros 80%, pouco a pouco, voltam à vida normal. Mas o mais importante, Luciana, estes crimes não podem ficar impunes. É muito importante, que os crimes sejam processados e punidos. 2, que nós principiemos, a partir do dia 1 de janeiro de 2023, um longo processo de desintoxicação, porque a midiosfera extremista é um sistema tóxico, metódico e sistemático, deliberado de desinformação. É crime. Crime se combate com lei de um lado, de imediato, a médio e longo prazo, com a educação e com a cultura. São 10 horas e 28 minutos. A gente conversou aqui na Band News FM com o professor e historiador João César de Castro Rocha, ajudando a nos refletir, ajudando a gente a refletir sobre esse tema tão importante, né, que é a nossa democracia, né? Ao fim e ao cabo é sobre isso que a gente está conversando. Professor, muito obrigado, viu, pelas excelentes reflexões. O senhor falou que é professor e é brasileiro, né? E não desistir nunca tem esperança, então isso nos dá um pouco de esperança também. Muito obrigado. Nós já vencemos e venceremos ainda mais. Muito obrigado. Bom dia. Até um bom dia para o senhor.